Pessoal, quando nós refletimos a trajetória de Paulo e a maneira como ele pôde tirar de sobre si o jugo do mundo relacionado àquilo que ele exercia enquanto judeu e também romano que ele tinha ali enquanto ascendência, e ao mesmo tempo toda a responsabilidade que ele acabou assumindo por ter uma inteligência diferenciada e que o colocou em evidência, em destaque. E nesse sentido, que o fato dele ter essa condição de ser tanto romano quanto judeu, permitiu a ele ter direitos especiais e melhor navegar entre as comunidades diferentes do Império Romano. E acaba, gente, que ele, mesmo com essas facilidades que ele tinha, ele, ao encontrar Jesus na porta de Damasco, ele tira de sob si essa túnica do jugo do mundo e opta pelo jugo de Jesus. Porque acaba, gente, que essa escolha acerca de seguir com Jesus, isso significa que eu vou desejar ofertar na direção de alguém o que eu recebi de muitos. Porque se a gente considerar o nosso conhecimento, as instruções na nossa direção e o nosso aprendizado, isso teve a participação de muitas pessoas para que pudesse chegar até nós como se desenhou. Como um livro que eu estou lendo Perispírito, que tem muitas informações detalhadas acerca tanto da questão da evolução, quanto mediunidade, quanto centros de força. E ali, à medida que o autor foi escrevendo o livro, ele traz uma série de referências e de indivíduos que participaram, direto ou indiretamente, da construção daquela ideia. Então, mostra como tem a participação de várias pessoas, às vezes para um dado conhecimento. E nós não sabemos aqueles que suaram e sangraram para que essa percepção, essa verdade chegasse até nós. Por esse motivo que quando a gente considera a questão do conhecimento e da instrução, da mesma forma que muitos participaram para que isso pudesse chegar até mim, eu vou desejar transmitir isso para muitos, visto que a emulação é no sentido de poder distribuir isso para tantos quantos alcance. E é curioso, gente, porque do momento que nós conseguimos tomar o jugo de Jesus e fazer esse segmento, isso vai significar uma percepção melhor da tarefa que nos compete, porque quando eu, de forma honesta e limpa, me coloco diante de Jesus para colher o que Ele deseja me traçar, isso vai significar que Ele vai derramar isso na minha direção. Por isso, que o indivíduo que ainda possa estar como uma barata tonta, que não sabe a que veio, e se sentindo perdido, isso diz mais, é da nossa insuficiência e vulnerabilidade, que todos nós estamos sujeitos, não só para percebermos o trabalho que nos compete, mas para sustentarmos os sacrifícios que isso nos impõe. Porque começar um dado trabalho é fácil, continuar ele é difícil, é trabalhoso, mas concluir é pelo sacrifício. Por isso que acaba que quando existe uma decisão da nossa parte
de fazer a conclusão e irmos até o fim leais ao trabalho, isso vai implicar uma série de sacrifícios da nossa parte. Porque aquilo que realmente é bom e está produzindo frutos bons é pelo sacrifício que a gente realiza. E nesse sentido que para nós é uma questão de vida ou morte ser fiel a Jesus, porque a gente sabe que do momento que a gente não dá conta disso, nós só vamos estar complicando nossa trajetória e só vai servir para a gente ter que voltar a esse mesmo momento pelo caminho da expiação e da prova. Então, para nós dar conta desse caminho nobre, é a única opção que nós temos, enquanto desenvolver os recursos que eu preciso para esse enfrentamento. E é curioso, gente, porque quando a gente pega a trajetória de Paulo, ele, apesar de todas as dificuldades que ele saberia que enfrentaria dali para frente, desde o momento que ele cai do cavalo diante de Jesus, onde não foram articuladas muitas palavras, mas a profundidade daquele momento foi tal que para Paulo foi um divisor de águas, porque ali Jesus materializa diante dele e ele fica cego e os companheiros que estavam com ele não compreendiam o que ocorria naquele instante, porque foi algo porta adentro da alma de Paulo, onde ele, sentindo as sublimidades daquele momento, foi chorando adentrar a cidade de Damasco e pede então para que os companheiros o deixem num determinado local onde ele passaria uma noite, até que ele visse como faria, mas que vai trazer do aspecto da olhada de Paulo para aquilo que Jesus estivesse o orientando, porque é isso que importaria para ele a partir dali. Porque Jesus ainda diz para ele, quando ele pergunta o que ele quisesse que Paulo fizesse. E Jesus vai dizer, entra na cidade, lá vai te ser dito o que você deve fazer. Quer dizer, Jesus precisa me encontrar no labor nobre, no movimento elevado, para que ele vá me mostrando o próximo passo. E Jesus sabia tanto disso que já nos disse, a cada dia basta o seu mal, porque ele sabe que se eu quiser antecipar coisas de amanhã para hoje, eu não vou conseguir ficar no meu movimento nobre que o hoje me pede, que esse instante exige de mim. E nesse sentido, é uma proposta de fidelidade de cada momento que a gente vai tecendo. Até porque, gente, quando nós consideramos a questão do nosso autoconhecimento e das análises que a gente faz com a gente, isso vai significar que os crivos que nós temos para poder usar nesse sentido, eles vão fazendo-se funcionar. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma análise que eu faço no meu dia, onde eu imagino Jesus me assistindo naquilo que eu tenho realizado. Imagino outra pessoa fazendo aquilo no meu lugar e eu olhando. E visualizo todo mundo fazendo o que eu fiz. Se eu sustento isso como algo bom, é porque passou no meu crivo. Da mesma forma, quando a gente tem a dúvida sobre um pensamento, se foi ruim ou bom. Quando a gente imagina todos participando daquele pensamento que a gente teve, se isso levaria a algum prejuízo ou não, é um outro crivo importante que nós temos. Porque
acaba que é uma análise que vai nos ajudando a fazermos essas retificações e esses filtros em nós próprios. Nesse sentido que vai significar para nós também uma perspectiva sobre a negligência que possamos ter cometido diante de uma instância de ser útil e não fomos. Diante da oportunidade de cumprir o nosso dever, que é dado a nós diariamente, e eu possa ter me omitido. E a própria falta e erro que eu possa ter caído nisso como um gravame. Por isso que quando a gente considera a questão da trajetória de Paulo, vai nos mostrar que, à medida que ele caminhou, naquele primeiro momento, depois do encontro com Jesus cego, as apalpadelas, tendo que ser guiados por aqueles companheiros mesmos que estavam indo com ele para Damasco para encontrar e torturar Ananias, devido a ser ele o Senhor que houvera sido instrumento de Jesus para a conversão de Abigail ao cristianismo, e Paulo não aceitava essa intervenção de Ananias na modificação de Abigail, que agora era cristã. Então, ele foi ao encalço de Ananias com a intenção de puni-lo, agredi-lo, martirizá-lo, por ele ter convertido ao cristianismo Abigail, que foi um instrumento na mão de Jesus. E nesse sentido que, para cumprir a sua vingança, ele vai até Damasco e vai com esses companheiros, porque chegou para ele a notícia de que Ananias estava lá. E nesse sentido que, ao adentrar as portas de Damasco, agora, cego, precisando ser conduzido pelos companheiros, em prantos, os companheiros, inclusive, acharam que ele estava com algum desequilíbrio mental. E se compadeciam da situação dele, mas não sabiam que Paulo estava adentrando verdades que até ali ele houvera insistido em não ver, porque ele tinha tido várias batidas de Jesus na porta do seu coração, aos quais ele houvera ficado insensível, em recortes diferentes, em que Paulo se manteve inacessível para Jesus, e por insistência nesse endurecimento, acabou que esse episódio clarífico na porta de Damasco com o mestre veio a trazer para ele a queda das suas pálpebras de escamas, que estavam obnubilando e cegando a sua visão espiritual. Então, representativamente, ele fica cego fisicamente, porque agora ele estava enxergando espiritualmente dados que ele não via até ali, mesmo com as patentes evidências que o alcançavam, vindos de Jesus, que usou diferentes pessoas para esse intento. E ali, quando ele, então, adentra Damasco e vai para um local onde ele se hospedaria, ele fica entregue a si mesmo, e vai ser o próprio Ananias que vai ser usado por Jesus para restituir a sua visão física e ser aí o areal inicial da trajetória de Paulo como um evangelizador cristão. E Paulo ele vai trazer que tinha um espinho na carne, que dizia respeito aí à sua afetividade, e que ele não chegou de forma clara a dizer esse espinho na carne que ele trazia.
Mas ele vai fazer esse relato e mostra, inclusive, que mesmo com o espinho na carne, o seu espírito encarnado, portanto, essa alma, lutando para fazer o bem prevalecer dentro dele, conseguiu. Daí nós temos vários exemplos de pessoas com diferentes espinhos na carne, que se expressam de diferentes maneiras e que mostram que mesmo com aquela limitação é possível seguir e ser leal a Jesus. Então a gente tem, por exemplo, Chico, que de uma vista ele não enxergava e da outra vista ele tinha metade da visão. E mesmo assim ele conseguiu ser fiel ao trabalho que ele houvera se proposto, intemerato. Aí na enciclopédia de mais de 550 livros que ele escreveu até agora, porque mesmo depois do seu desencarne, os livros continuam a ser publicados. E nesse sentido que mostra para nós que mesmo com as dificuldades de todo porte, o espírito que realmente quer o caminho do bem, ele consegue ser fiel a isso. A irmã Dulce, que só tinha um pulmão. E outros que mostram para nós que em meio a várias limitações, a alma, se realmente ela deseja aquela proposta, ela encontra meios de realizá-la. Inclusive, Santos Dumont, há relatos de que ele teria algum tipo de anomalia sexual, enquanto aí um franzimento, e mesmo ele tendo essas dificuldades, isso não impediu de seguir à frente com o projeto a ele confiado por Jesus e que ele levou adiante até o derradeiro momento. E é curioso, gente, porque quando a gente considera uma lealdade à proposta nobre, nós vamos experimentar algum tipo de espinho na carne, porque aquele que acha que seguir Jesus é oba-oba, na verdade é porque ainda não teve essa compreensão do que significa a gente tomar a nossa cruz, renunciar a nós mesmos e seguir após o Mestre. Porque se eu não tenho isso claro dentro de mim, eu vou tomar as dificuldades que são próprias da minha jornada à conta de anomalias que estejam acontecendo comigo. Enquanto que, na verdade, os fiéis seguidores de Jesus são as dificuldades mesmo, de todo porte. Até porque nós somos testados para produzirmos, a partir dessa poda, mais frutos. Nesse sentido que, do momento que eu assumo um dado labor e que eu percebo que aquele é o lugar que eu estou sendo situada pela misericórdia divina, para atender a minha necessidade de trabalho no bem, eu vou enfrentar lutas e que fazem parte de estar nesse lugar mesmo. Mas nós que despertamos para essa urgência, a gente sabe que nós não temos outra opção. Porque se eu desisto dessa proposta, achando que o fardo está muito pesado, acaba que eu vou ter que retornar de novo para esse labor, pegando esse fardo, mas acrescido de juros, em condições mais difíceis. E acaba, gente, que é também um chamado para mostrarmos para nós e para o outro que mesmo em meio aos desafios que a gente vive, a gente está conseguindo ser fiel. Porque a gente ser fiel na facilidade é tranquilo. A gente dá seguimento à nossa proposta de elevação quando os mares estão calmos, os ventos estão a nosso favor, é ótimo. Mas é precisamente no momento que o mar ele está bravio, que os ventos estão contrários
e que nós estamos experimentando situações pungentes espirituais, inclusive os combates, que são as obsessões espirituais de prova, e mesmo quando a gente fala as nossas situações expiacionais, que fazem parte da nossa evolução na Terra. Isso Percy vai dizer do momento em que eu preciso demonstrar força, porque é aí que a minha força pode acontecer. É aí que eu demonstro se tenho raízes realmente no desejo do bem ou se é só um fogo de palha, um saco vazio que não para em pé. Por isso, gente, que nós precisamos aproveitar o bem para nos fortalecermos. Porque acaba que as diminutas experiências que a gente tem no dia de fidelidade ao bem que vai nos imunizando contra o mal. Um insignificante descuido é o suficiente para que eu só sobre e venha desmoronar. E isso diz de uma experiência que é uma após a outra e que vai dizer para nós desses processos que nos encontram e que vão, de alguma forma, descerrar e espelhar para nós as nossas respostas diante da vida. Porque nós estamos aqui em regime de reencontros, de um pregresso complexo, dolorido, semi-resolvido e muitas vezes não resolvido, e que exige de nós respostas melhores. E até mesmo quando a gente fala a questão do nosso burilamento, porque eu me burilar quando o movimento fora de mim me favorece é fácil, mas é quando fora de mim está contra mim aparentemente, até nas experiências de perseguição que o discípulo de Jesus enfrenta, é que eu sou chamada a intensificar o meu burilamento. Que aqui, gente, não é aquele vitimismo, mas é a gente perceber que existe um combate espiritual e que o obsessor, muitas vezes, ele vai usar um encarnado que está próximo de mim para tentar me alcançar, me paralisar, de diversas formas que ele encontre para realizar isso. Porque acaba que para o espírito inferior que deseja me vampirizar, me obsedar e me inaptar para o trabalho nobre, ele tenta usar algum encarnado que esteja mais próximo de mim para me debilitar. E isso vai significar essa experiência de combates que nós vivemos e que faz parte da nossa jornada. Quando a gente considera, por exemplo, tanto companheiros desencarnados quanto encarnados que nos conjugam ao modo de proceder e de ser, eles vão tentar nos atingir com sugestões destruidoras, indiretas ou diretas. Essas sugestões chegam e vão nos conduzir a fenômenos deploráveis de mental alienação, na comum obsessão, ainda mesmo se nós estivermos no jogo das aparências, aparecendo para a sociedade como sadias espiritualmente. Daí que eu posso, em meio aos mais difíceis embates, me manter sóbria, lúcida e sadia, mas isso significa o que eu estou plantando, aquilo que eu estou deixando após os meus passos. Porque só o bem, ele tem força suficiente para me manter equilibrada, minimamente harmonizada, para dar conta de prosseguir. Se eu deixo o mal e a sombra insuflar e infiltrar no meu processo, eu vou experimentar desequilíbrios de vulto, choques,
energéticos, espirituais e vibratórios que vão me desajustar, com as suas consequências e reverberações legítimas. Por isso que a questão da nossa vontade, ela tem a ver, inclusive, com o benefício que a gente recebe. Porque aquele que tem humildade para se reconhecer necessitado e se abre ao influxo do alto na sua direção, ele acaba que tem essa paixão pelo excelso e essa concentração no pensamento elevado. Então, alguém que receba oração, mesmo sem saber, ele vai ser beneficiado. Se ele tiver conhecimento da oração que está sendo feita na sua direção, ele é mais beneficiado, e assim por diante. Quanto mais eu me envolvo naquela rede de oração, mais benefícios me alcançam. Por isso que a gente vai optando, a partir desse areal, a facilitar ao máximo para o outro com aquilo que deixamos. Porque a gente vai deixando leveza, esperança, paz, bom ânimo, por onde passamos. E daí que é essa escolha que eu vou decidir, portar dentro da alma, em não permitir que o mal avance pela minha mão, pela minha palavra. E isso significa essa permanência que a gente vai adquirindo nessa proposta. E nesse sentido, Joana de Ângeles, ela traz para nós alguns roteiros que nos auxilia nesse areal. Então, ela vai nos dizer que, mesmo que eu não deseje partilhar do sofrimento alheio, mas ao menos minorar ele com as migalhas que estão em excesso comigo. E nesse sentido que, quando a gente vê a dor do nosso lado, mesmo que eu não deseje conviver com aquela situação, ajudemos a diminuir aquilo, usando o que esteja a nosso alcance. Diante de populaços necessitados em que não sabemos como resolver o problema, auxiliemos o primeiro que nos apareça, fazendo a nossa parte. E nesse sentido que, se nós nos pegarmos com alguma irritação devido à lamentação daqueles que pranteiam, silenciemos ela com o contributo da nossa amizade. Daí, a gente se colocando no lugar do outro, a gente vai saber a melhor maneira de proceder diante dessa situação. E Jesus, ele traz para nós uma parábola em que ele vai dizer acerca dessa experiência que alguém pode fazer do lado de outro, renteando com a dor alheia, e não oferecer sequer as migalhas que poderiam lenir aquele sofrimento que verte do seu lado. Jesus vai trazer para nós, na parábola do rico e Lázaro, que está em Lucas 16, acerca de um homem muito rico que se vestia de seda, de púrpura. Todos os dias ele esplendidamente se banqueteava, ali em meio aos seus bens materiais. E havia também um mendigo pobre, chamado Lázaro, que estava todo coberto de chagas, deitado à porta do rico. E ele desejava se fartar das migalhas que caíam da mesa do rico, como aquela mulher que
pedira para Jesus para curar sua filha, e Jesus vai dizer para ela que primeiro tinha que atender os filhos, para depois atender aos cães, e ela vai dizer que os cachorrinhos se fartavam pelo menos das migalhas que caíam da mesa dos meninos. Daí que, ao dizer isso para Jesus, ele diz para ela: vai que a sua filha está curada, a partir do próprio movimento da fé dela, da espiritualidade tecida, portada dentro da alma, no seu coração. E aconteceu que, no caso do Lázaro, que estava com lesões, ele desejava essas migalhas mesmo, que caíam da mesa do rico, mas não tinha quem o desse. E aí os cães que comiam daquelas migalhas, eles mesmos vinham lamber suas úlceras. Daí sucedeu do mendigo morrer e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também desencarnou e teve o inferno por sepulcro. Daí, quando o rico estava nos tormentos, levanta seus olhos, vê ao longe Lázaro e Abraão no seu seio. E gritando, ele diz: Pai Abraão, compadece de mim. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, para que ele possa vir até mim e me refrescar a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Então Abraão lhe responde: Filho, lembra-te de que em vida você recebeu muitos bens. Lázaro recebeu muitos males. Por isso agora ele está consolado e você está em tormento. Ou seja, se esse rico que houvera recebido muitos bens tivesse compartilhado com Lázaro e lenido a dor de Lázaro, os bens que agora Lázaro usufruía poderiam ser vertidos na direção do rico, pela conexão que ele haveria criado lá atrás. Porque o bem que eu faço ao lugar é meu advogado em toda parte. E esse mesmo bem, ele vai ser necessário para mim amanhã. Seja num livramento que eu preciso receber, seja num atendimento que eu urjo por ele, seja num alívio de tormentos que eu clamo para que aquilo aconteça. É o bem que eu realizo aqui que vai poder realizar isso por mim amanhã, porque nós não sabemos o nosso amanhã. E todos temos uma trajetória longa pela frente, haja visto que nós temos um pregresso de delitos e de quedas que nós arrastamos até aqui, que a gente precisa ir solvendo com a nossa expiação bem vivida, com a nossa resiliência, com o nosso burilamento moral. E nesse sentido que existe uma caminhada diante de nós, longa, que aguarda cada um de nós. Em sendo assim, a única maneira de eu saber que lá na frente, no momento que eu necessitar, e às vezes um dos momentos que eu mais estiver precisando, esse auxílio vai me alcançar, é o auxílio que eu estou entregando hoje. E nesse sentido que, no caso desse rico, como ele se recusou a oferecer lenitivo para Lázaro, ele então permanecia naquele tormento, porque ele não houvera criado os areais conectivos de sintonia para que então as benesses morais que derramavam de Lázaro pudessem alcançá-lo e livrá-lo. Então vai ser dito para ele que, além do que entre nós e vós, está firmado um abismo grande, de maneira que os que quiserem passar daqui para vós, não podem, nem os daí passar para cá. Disse o rico: pois eu te rogo, pai, que mandes ele à casa de meu pai. E aqui, gente, compreendendo a questão de regiões
num umbral, ou trevosa, ou abissal, que não é um lugar específico, mas é o estado consciencial daquele que caiu. E que acaba que depois do desencarne, o indivíduo vai para a região de afinidade. Então, naturalmente, que esse rico, à medida que ele fosse vivendo a expiação bem vivida, haveria um momento que ele seria ou recambiado para a reencarnação, ou ele iria para um atendimento em alguma colônia no astral, mas mostra que ele ainda está numa situação em que, pelo peso consciencial que ainda ele acontecia, e a sua mancha, pela queda que ele teve perante a lei de causa e efeito, mostrou que ele não poderia transpor de um instante para o outro aquele estado vibracional, que era uma construção que ele precisaria ir ao encontro. E aqui, inclusive, representando o emblema dos que aguardam uma reencarnação, uma nova oportunidade na Terra, e auspiciam poder reencontrar aquele que prejudicou, para poder reparar, para poder distribuir em bênçãos aquilo que houver espalhado em maldições. Então, mostra para nós esses aspectos que nós estamos sujeitos, porque se na Terra eu posso colocar uma máscara e ocultar as minhas mazelas, no astral eu estou como eu sou. Até porque eu vou para uma região de afinidade vibratória. Então, não é possível mais sustentar a máscara. Por isso que o próprio regime de internato na Terra tem a ver com a convivência com diferentes. Porque cada um aqui está numa condição vibratória e é essa interação que vai nos auxiliando para que nós consigamos ir desenvolvendo os metais caridosos, de perdão, de tolerância. Como uma moça hoje, quando nós estávamos entrando ali na saleta do trabalho, ela estava falando com uma outra moça sobre uma terceira pessoa e coisas negativas. Então, do momento que eu houver entrado ali, ela veio pedir a minha confirmação de algo ruim que ela estava falando de outra pessoa, que não estava ali presente. E naquele momento, eu disse para ela que eu não tinha convivência com essa pessoa, que ela estava trazendo o suficiente para trazer comentários acerca da pessoa conforme ela estava querendo a minha confirmação. Mas, inclusive, gente, se eu pudesse ali estender aquele momento com ela, convidar ela para ver os pontos positivos da pessoa que ela estava falando mal. Porque todos temos qualidades. Eu é que preciso enxergar as qualidades do outro, porque as qualidades de cada um de nós são muito maiores do que os defeitos. E ali, com ela, acabou que aquela resposta suspendeu aquela fala caluniosa que estava acontecendo e deu um novo rumo para a conversa. Então, mostra que é um risco que nós corremos, porque o que aconteceu ali não foi um risco só para ela, que já estava envolvida em fofocar de outra pessoa, mas um risco para mim, que cheguei ali naquele ambiente e ela quis que eu participasse daquilo. Um risco para quem já estava ali com ela naquele ambiente, ouvindo o que ela estava falando e se permitindo absorver aquelas insinuações perversas. Então, são essas periculosidades morais que nós estamos a braço e que pede essa devolutiva nobre de cada um de nós. Houve um outro episódio em que um palestrante conhecido, ele estava fazendo uma live espírita com uma moça
que também tem um conhecimento importante e é pregador espírita também. E quando essa live terminou o transcurso dela, ela veio a fazer o encerramento, ela diz para esse palestrante que mais uma vez tinha sido impecável aquele momento, agradecendo a ele por ele existir, mas acabou, gente, que foi tendo um sobrepeso de elogios, que é sempre perigoso. Porque quando a gente considera a questão de ficar elogiando outra pessoa, a gente tem que ter cautela, porque é uma casca de banana que a gente está jogando para o outro. É um ovo que a gente quebra nos pés do outro. E vai acontecer que fica uma psicosfera escorregadia. Então, da mesma forma que eu não desejo que fique derramando elogio em cima de mim, porque isso não vai me ajudar em nada, eu evito fazer isso com o outro. E ali, como ela já estava tecendo alguns elogios e foi além do razoável, até considerando esse cuidado que a gente precisaria ter, até mesmo o cabedal de conhecimentos que ela traz, o testemunho que ela tem do bem, a gente percebe que foi algo que teve uma passada de limite, mas logo ela tentou retomar o rumo, mas para ele que estava ouvindo, já soa desconcertante, constrangedor. E ele, numa jogada de mestre, ele começa a falar de uma qualidade dela para voltar para ela aquela situação, para que ele não precisasse de forma abrupta e desrespeitosa cortar aquela situação. Então, ao invés dele simplesmente, de forma seca, interromper aquilo, ele começa a falar, que fica impressionado com o conhecimento que ela tem. Toda vez que ele a ouve falar, isso é algo que patenteia diante dele. Então, mostra que, às vezes, a pessoa, para ela poder tentar interromper alguma coisa que ela percebe que não é boa, ela usa de algumas formas para fazer isso de maneira suave, respeitosa, mas sem se omitir. Porque a questão é nós termos uma ação firme na direção do bem prevalecer. E nesse sentido que quando o rico pede para Abraão para mandar Lázaro para a casa dele, na terra onde estava seu pai, seus 5 irmãos, para dar testemunho para eles, para que eles também não viessem para aquele lugar de tormentos em que ele estava, Abraão vai dizer que eles têm a Moisés, eles têm aos profetas, que eles ouçam a eles. Então o rico diz: não, pai Abraão, mas se for a eles alguns dos que já desencarnaram, hão de fazer penitência. Abraão, porém, responde: se não ouvem aos profetas e nem a Moisés, tampouco acreditarão, mesmo se os desencarnados, os mortos, ressuscitem. Porque no caso, ali, para aquela época, no contexto da parábola, ainda não havia essa percepção da continuidade da vida, como nós percebemos hoje. E nesse sentido seria Lázaro aparecer para os da casa desse rico, que eles sabiam que já tinha desencarnado, que na visão deles tinha morrido, que poderia não ter volta. Daí, se Lázaro aparece para eles, eles entenderiam como uma ressurreição dos mortos e poderiam então fazer penitência e acreditar como o rico queria. Mas Abraão vai dizer que se eles não ouviram os profetas e a Moisés, ainda que os mortos, na visão daqueles familiares do rico, ressuscitassem, tampouco acreditariam. E vai dizer, gente, dessa perspectiva, daquilo que eu estou movimentando com os meus recursos enquanto eu estou aqui. E Jesus ele vai dizer ainda nesse mesmo capítulo,
no recorte do reprovação dos fariseus e a autoridade da lei, porque Jesus já houvera dito que passará o céu e passará a terra, mas a sua palavra não passará, mostrando para nós que aquilo que ele veio trazer para nós é imorredouro e é o único caminho, a verdade e a vida para nós. Nesse sentido que, quando os fariseus ouviam Jesus falando, eles, como eram avarentos, zombavam das palavras de Jesus. Essas palavras mesmas que Jesus disse que não passariam. Que o céu e a terra passariam, mas as suas palavras não passariam. Então Jesus vai dizer: vocês se dão por justificados perante os homens, mas Deus conhece os vossos corações. Porque o que é valioso aos olhos dos terráqueos é abominação perante Deus, trazendo claramente a oposição entre materialismo e espiritualismo. Aquilo que o materialismo aplaude, o espiritualismo abomina. E aquilo que o espiritualismo abomina, o materialismo aplaude. Então, Jesus vai dizer que os profetas e a lei perduram até João. Desde então, evangeliza-se para o reino de Deus e todos fazem força por alcançá-lo. Mostrando aí que, no processo de esforço de evangelização, conosco mesmo e fora de nós, somente aqueles que fazem força, soam, sangram, lutam, vão conseguir alcançar isso. E aqui entra, gente, a questão de quando eu faço esse movimento de receber de tantos, eu vou desejar ofertar para tantos. Então, aquele que realmente bebe dessa água bendita, ele deseja oferecer para os outros. Ele não vai guardar para si. Porque se alguém ouve a mensagem de Jesus e quer guardar para si, significa que ele não assimilou toda a amplitude e a excelsitude que vazou de Jesus. Porque aquele que realmente assimila o ensinamento do Mestre, ele tem esse encontro com Jesus, ele vai desejar que outros façam essa mesma experiência. E ele tem essa percepção de que incontáveis pessoas contribuíram para que ele pudesse ter esse encontro com Jesus que ele está tendo. Então, ele deseja, da mesma forma, ser instrumento para que muitos outros se aproximem do Mestre. Nesse sentido que Jesus, então, remata: é mais fácil passar a terra e o céu do que se omitir um único tio da lei. Então, vai trazer aí essa questão da palavra de Jesus, que veio, de fato, descerrar para nós a verdade. Nesse sentido que Jesus, então, nesse mesmo capítulo, ele vai trazer um pouco sobre a parábola do administrador infiel. E ele vai dizer aos discípulos que tinha um homem que tinha um feitor. Esse homem era rico. E esse feitor foi acusado diante dele como quem havia dissipado seus bens. Então, esse homem rico chama esse feitor e diz: que é isso que eu ouço dizer a seu respeito? Dá conta da tua administração, já não poderá ser meu feitor. Então, o feitor, ele vai trazer para si mesmo, numa autorreflexão: que farei, visto que meu amo me tira a administração? Mendigar, eu tenho vergonha, cavar não posso. Mas já sei o que hei de fazer para que, quando eu seja removido dessa administração, porque logo isso iria acontecer, porque
o homem rico, que era o seu senhor, já tinha falado que ele não seria mais o feitor dele. Então ele pensava de si para consigo que, quando ele fosse removido da administração, para que ele achasse quem o recolhesse em sua casa, ele teria algumas atitudes que ele elucubrou. Então ele chamou cada um dos devedores do seu amo e disse ao primeiro: quanto que você deve ao meu amo? Ele responde: 100 cados de azeite. Então ele diz: toma a tua obrigação, depressa, senta e escreve outra de 50. Então aqui, gente, mostrando que ele ia diminuindo o peso debital de cada um, trazendo o nosso relacionamento entre nós, onde eu posso, diante da falha de alguém, dar o perdão, olhar para as coisas positivas que o outro tem. Depois ele disse para o outro: e você, quanto você deve ao meu amo? E ele disse: 100 coros de trigo. Então o feitor lhe diz: toma o teu escrito e escreve 70. Então ele vai diminuindo o peso consciencial de cada qual, numa representação simbólica que vai trazer isso para nós. E o amo louvou esse iníquo feitor por haver obrado como em homem de juízo, porque os filhos deste século são mais sábios na sua geração do que os filhos da luz. Então Jesus disserra: também eu vos digo, granjeeis amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando venham a faltar, vos recebam eles nos eternos tabernáculos. Trazendo para nós aí essa questão desse perdão sem limite, porque aqui Jesus ele não estava exaltando a iniquidade pela iniquidade, a injustiça pela injustiça. Ele estava dizendo para nós exatamente do perdão enquanto poder e o que isso alcança. O pensamento positivo, a gratidão, olhar para aquilo de qualidade, talento que cada qual tenha, que inclusive vai rompendo essa nossa tendência de não ver a trave que está no meu olho e acusar o cisco que está no olho do outro. Porque acaba que o caminho que Jesus traz para nós é o oposto. É ter para mim mesmo um coração de juiz, para Deus de criança e para o outro de mãe. Então eu vou ser exigente comigo, com o outro eu vou oferecer as 2.000 milhas, a outra face. Então Jesus vai dizer que isso vai nos granjeando com as vibrações da amizade, da gratidão, essas sinergias bonosas que vão nos ajudando a melhor desempenhar a nossa tarefa. Por isso que quando vier nos faltar uma gota de alívio em meio ao tormento que a gente possa estar vivendo, a gente vai ser recebido no tabernáculo eterno, enquanto um coração grato a nós que vai nos acolher e nos consolar. Então Jesus diz: o que é fiel no menos também vai ser fiel no mais. O que é injusto no pouco também é injusto no muito. Enquanto aí não há injustiça de agir errada e fazendo uma queda consciencial, mas essa disposição de, em meio a um ambiente onde alguém esteja sendo colocado como bode expiatório, eu mudar o rumo daquela conversa. Eu ter um olhar de complacência para aquele que falhou. Porque eu, no lugar dele, faria pior. Nessa consciência que a gente tem da nossa fraqueza e de que aquilo que possa até nos escandalizar do nosso lado, talvez eu, no lugar daquela pessoa, agiria ainda com mais escândalo, vai nos dando essa condição de irmos fazendo essa fidelidade, tanto no mais quanto no menos, porque isso vai começando pelo detalhe. Então Jesus vai dizer: se você não
é fiel na injusta riqueza, quem haverá que vos confie as verdadeiras? Então, se eu não consigo essas lições terra a terra de fraternidade, como vai chegar a mim as verdadeiras? Enquanto evoluções para além dessas lições ainda, chão batido, onde o espírito ele já não terá o que perdoar, porque ele não assimilou algo de negativo. Como Gandhi, que estava à frente da Índia, no momento em que esse país estava sob o rigor da Inglaterra que o dominava. E para levar o seu país a uma libertação do jugo inglês, muitos chegavam para Gandhi e diziam que ele devia usar arma, usar violência, vociferos, dar na mesma medida daquilo que eles estavam recebendo dos ingleses. E Gandhi vai usar o caminho oposto, do silêncio, da humildade, da caridade, do perdão. Então, ele consegue libertar todo um país sem usar uma arma. Porque é aí que está a arma potente. É a arma do amor, porque é o único caminho. Se eu já tentei de todas as formas um dado caminho e não consegui, tenta pelo amor. Porque o amor é o caminho que nós temos. É Jesus que traz isso para nós. Nesse sentido que ele vai então dizer que nenhum servo pode servir a dois senhores. Ou ele vai amar um e aborrecer o outro, ou ele não fazerá caso de um e vai se entregar ao outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Então, Jesus vai dizer que em meio a essa proposta de fidelidade no pouco, isso significa, gente, no detalhe, viver essa coerência. Porque se eu consigo viver isso no detalhe, eu vou conseguir viver isso nas expressões mais amplas da minha trajetória. E vai nos mostrar que até mesmo a questão das equipes que nós somos chamados a integrar, gente. Porque às vezes a pessoa ela começa a participar de um dado centro espírita e se deixa melindrar pela atitude de alguém ou se decepcionar e para de ir. Mas é precisamente porque nós somos imperfeitos que a gente está fazendo essa caminhada. E que nós vamos ser colocados por Jesus em equipes, em frente de trabalho juntos. Para que nós consigamos nos acolher. E ele vai trazer para nós que aquele que souber calar os seus ciúmes, o seu melindre, para que a obra seja acabada, esse segue leal até o derradeiro momento. Mas aquele que deixa as divisões, as intrigas ter espaço, os ciúmes, vai acabar que a obra que ele precisaria realizar vai ficar inacabada. Porque ele vai tirar o olhar da obra, daquilo que importa ele realizar, para se demorar nas intrigas, nas picuinhas, nas panelinhas de todo porte, que só faz perder nosso tempo. Então, nesse sentido que essa perspectiva é também economia energética que Jesus traz para nós. Por isso que, se nós não sabemos calar diante das situações, se a gente não sabe encontrar o silêncio bendito, se nós não damos conta de nos humilhar perante os desígnios do Senhor, se nós nos permitimos melindrar
por qualquer detalhe, nos indignar, frustrar, prostrar, desiludir, a obra que precisaria acontecer, ela vai ficar no meio do caminho. E é pela nossa necessidade evolutiva, o nosso estágio, que nós vamos ser colocados juntos com outras pessoas naquele mesmo labor, porque o primeiro areal da nossa ação concreta é o amar uns aos outros como Jesus nos ama. E nesse sentido que, se eu desejo tirar satisfação de tudo que acontece, se eu quero manter minha imagem a qualquer preço, se eu me encolerizo, se eu fico competindo e medindo força, até com uma formiga, porque eu quero que a minha verdade prevaleça, acaba que eu vou afundando num buraco que não tem fim. E a obra que eu precisaria estar fazendo para Jesus, ela fica no meio do caminho. Porque a minha energia vai consumida no meu materialismo. Nesse sentido, que quando Jesus ele traz para nós essa urgência, é porque ele sabe das nossas misérias e do nosso estágio evolutivo que nós estamos. Porque embora nós já tenhamos caminhado muito, ainda tem um caminho longo esperando por nós até a angelitude. E até mesmo, gente, quando nós consideramos a nossa dificuldade de ser leal a essa proposta, é por causa das nossas fraquezas. Às vezes eu até tenho muita boa vontade, muito desejo de acertar, mas eu sou fraca. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nesse sentido, que, por exemplo, um dos aspectos que nos prejudica é quando eu vejo alguém como inimigo. Porque, independentemente da situação que aconteça com esse outro, se eu vejo ele como inimigo, é uma ameaça autotóxica que eu vivo. Então, às vezes, aquele que eu enxergo como inimigo pode ser um credor meu. Alguém que vai vir algum pagamento na minha direção, enquanto aí eu, na direção dele, ter algo para receber dele. Porque da mesma forma que eu posso ser devedora dele e ver ele como um inimigo vai me prejudicar, mas da mesma forma, eu ser credora dele me prejudica da mesma forma enxergar ele como adversário. Por isso que Jesus já dizia para nós, reconcilia-te com teu adversário enquanto você está a caminho com ele. Porque ele sabe que, independentemente dos móveis que estejam por trás daquela situação, eu estou me auto-intoxicando com aquelas vibrações de rancor e de inimizade com o outro. Então, se eu não aproveito que eu estou a caminho com o outro para resolver isso, porque mesmo que alguém me tenha como inimiga, mas é eu que não tenho o outro como inimigo, porque o outro me enxergar como inimiga é da liberdade do outro. Porque ele está tendo uma postura que está intoxicando a si mesmo. Mas eu enxergar alguém como inimigo, aí é da minha liberdade, da minha alçada. E isso cria intoxicações e degenerações para mim. Por isso que Jesus ele vai trazer da reconciliação, do imperativo. E de podermos fazer esse apaziguamento enquanto estamos a caminho, juntos. Por isso, gente, que nós recebemos esse tratamento consciente, essas orientações, e esvaziando nossa vida de qualquer ambição, de qualquer capricho, apego, acaba que a gente vai poder, pobre de poder e essenciais, espiritualizados,
ter o nosso coração rico desse amor. Se calarmos, o seixo clamará. Por isso que essas atenções que vão nos fazer voltar novamente para a questão da nossa harmonização psicológica, do cuidado com o nosso processo, de estarmos prevenidos em meio a possíveis acidentes que possam acontecer, para que minoremos das obsessões que ainda nos assolam, até pelo nosso estágio, e das nossas invigilâncias. Visto que, à medida que a gente vai talhando esse vigiar e orar, a gente vai ficando atento a esses detalhes. Nesse sentido que nós poderemos acolher aquilo que for trago para nós, enquanto experiência, como esse mata-borrão, que traz essas limpezas dos nossos excessos, das nossas imperfeições. Porque às vezes a experiência de um adoecimento, ela é necessária para o meu espírito se reharmonizar. E nesse sentido que, até mesmo quando a gente está diante de um prodígio, procuremos a causa desse prodígio. Enquanto aí, há aquilo que promana do coração misericordioso de Jesus. Porque algo, gente, pode até ser bom, mas nós ficaremos com o que vem de Jesus, que a gente sabe que é melhor ainda. Porque a pessoa, às vezes, ela até tem uma ação que beneficia alguém, que auxilia um grupo. Isso é ótimo, porque ela está levando coisas boas. Mas nós outros, discípulos sedivivos de Jesus, nós ficamos com o Mestre. E nós vamos levar adiante aquilo que Ele nos pede. Então, Jesus ele vai dizer, e num recorte de Lucas, que nós seremos bem felizes quando formos odiados, separados, tratados injuriosamente, nosso nome rejeitado como mal, por causa do Filho do Homem. Exultem de alegria e regozijem-vos, porque uma recompensa grande vos está reservada no céu, porque foi assim que houveram tratado os profetas. E nesse sentido que nós temos aí esse encorajamento, e quando Jesus chama o povo e seus discípulos, diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Pegue a sua cruz e carregue ela e siga-me. Ou seja, Jesus ele vai nos dar esse traçado. Não é pegar a minha cruz e ficar com ela parada. Carregue a sua cruz. Enquanto você estiver caminhando, laborando no bem, vá carregando a sua cruz. Ele não disse que é tirar a cruz para a gente carregar após ele, é para a gente ir com a cruz em cima dos ombros e andando atrás dele, seguindo os seus passos. E siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida vai perder ela. Quem ficar apegado à sua vida e querendo garantir alguma coisa para si mesmo vai se perder. Mas aquele que se perde por amor a mim, por amor ao Evangelho, se salvará, encontrará a vida. Que serviria um homem ganhar todo o orbe e perder a si mesmo? O que um homem vai dar em troco da sua alma, chegado nesse ponto? Se eu não consigo edificar o nobre e deixar esses frutos para onde eu passo, essa multiplicação, no momento da minha prestação de conta, o que eu vou dar em troco da minha alma nesse momento, se eu não edifiquei isso em passos concretos? E aqui volta na experiência daquele rico, que no momento que ele estava ali numa região de tormento no astral, ele não podia oferecer algo em troca da sua alma naquele momento, porque é algo que ele não tinha edificado. Ele ia precisar fazer um caminho longo que aguardava por ele de arrependimento, tal qual ele já estava vivendo.
e expiações, que inclusive ele já estava em meio a experiências crúcias, e bem vividas, resilientemente, longanimente, ele poderia ir se reabilitando perante a lei de causa e efeito, limpando a sua consciência, nessas edificações que permitiria a ele experiências aliviosas para o seu porvir. Então, do momento que eu me percebo que me omiti diante do que deveria ter realizado, a utilidade que deveria ter acontecido, o que eu irei oferecer em troca disso? Das consequências legítimas que isso traria para mim. Eu vou precisar construir isso com uma nova encarnação, um novo mapa reencarnatório, um aproveitamento adequado do meu tempo para ser útil, para poder levar para tantos quantos estejam ao meu alcance as bênçãos que estou recebendo. Nesse sentido que o que poderemos dar em troco da nossa alma, enquanto encontrar a paz, será consequência daquilo que estivermos insementando. Então, se eu fico olhando para mim, atendendo a minha necessidade e a minha querela, vai acabar que eu vou perder a minha vida. Agora, se eu perco a mim mesma e renuncio a minha vida, carrego a minha cruz, depois que eu ponho ela no ombro, eu carrego ela ao longo da minha trajetória aqui e sigo após o mestre, vai acontecer que eu vou encontrar essa paz, porque mesmo que o mundo desabe sobre a minha cabeça, eu estarei serena e feliz.